Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neumuel Stina com uma mensagem da Palavra de Deus. Deus nos fala pelo Santo Livro. A Bíblia nos apresenta Deus. O seu plano de salvação é exposto na Bíblia com muita clareza. Assim, o caminho que devemos trilhar nos é revelado. Muitas pessoas escrevem para a Voz da Profecia e dizem que gostariam de conhecer melhor a Bíblia Sagrada e os seus ensinos. Na palestra de hoje, que tem por título Como Estudar a Palavra de Deus, veremos algumas instruções de como podemos nos aperfeiçoar no estudo da Santa Palavra. A Bíblia é a carta de Deus a nós dirigida, e o seu divino autor espera que a conheçamos. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade e então andar na luz, animando outros a lhe seguirem o exemplo. Cada indivíduo deve estudar o grande livro por si mesmo, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, conforme Romanos 14, verso 12. Importantes quanto possam ser os guias religiosos e mesmo a igreja, não são eles que responderão por nós no final de todas as coisas. O papel da igreja e dos líderes religiosos é tornar conhecido o que o livro de Deus diz e levar pecadores a Jesus. A base da fé, portanto, é a palavra de Deus. No dia do juízo, os destinos de todos serão decididos não porque uma ou outra igreja diz, não pelo que um ou outro líder religioso diz, mas pelo que a Bíblia diz. Deus possibilitou a todos conhecer o seu livro, pois coloca-o ao alcance de todos. Centenas de milhões de exemplares das Escrituras são produzidos em cerca de 1.600 línguas e dialetos. Nesta palestra, consideraremos também algumas regras que devem ser observadas no estudo da Bíblia. Também alguns métodos que podem ser seguidos nesse estudo. Quanto às regras ou normas de interpretação, aqui estão as principais. Primeira, o estudo das Escrituras deve ser feito com oração. Há uma dimensão espiritual na mensagem do livro, e esta só pode ser discernida, só pode ser alcançada espiritualmente. Antes, pois, de abrir a Bíblia, devemos pedir com humildade a iluminação do céu. Então, o Espírito Santo nos abrirá a mente para lhe entendermos o ensino. E a Bíblia diz, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. João 14, 26, palavras de Jesus. A segunda regra é a seguinte: para compreendermos bem a palavra de Deus, devemos ter a disposição de praticar os seus ensinos e seguir a luz recebida. O Salvador ensinou que, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. João 7, verso 17. A terceira regra diz o seguinte: cada ensino da Bíblia Sagrada deve ser interpretado em harmonia com o conjunto de ensinos do livro. Devidamente compreendido, um ensino não contradiz o outro. Com certa frequência, encontramos declarações que podem ter vários sentidos. Devemos dar a cada uma o sentido que se harmonize com o contexto, observando o contexto imediato e também o contexto geral das Escrituras. A quarta regra diz o seguinte: o Santo Livro deve ser o seu próprio intérprete. Daí a necessidade de comparar um texto com outro texto, um trecho com outro trecho. Nas palavras do apóstolo Paulo aprendemos o seguinte: disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as que são espirituais. 1 Coríntios 2, verso 13. E a quinta regra diz: devemos dar sentido literal às declarações do Sagrado Livro, a não ser que haja clara evidência
de serem elas simbólicas ou figurativas. Por exemplo, as parábolas de Jesus estão entre os trechos figurativos, mas, em geral, elas já são introduzidas como tais. As parábolas, como também as profecias simbólicas, das quais temos um bom número em Daniel e Apocalipse, devem ter a interpretação que lhes dão as próprias Escrituras. As demais porções do livro devem geralmente ser tomadas ao pé da letra. Resumindo, devemos permitir que o próprio livro sagrado se explique a si mesmo. E mais importante ainda, devemos pedir a iluminação do céu. Como ajuda neste mais importante dos estudos, é recomendável ter um bom dicionário bíblico, como também uma chave bíblica. A Sociedade Bíblica do Brasil publicou uma chave bíblica que muito facilita a localização dos textos sobre um determinado assunto. E como estudo adicional, como pesquisa adicional, há uma série de 5 livros que cobrem toda a história sagrada, desde a criação até o futuro reino de Deus. Eles são um comentário da Bíblia de alto valor para a compreensão da palavra de Deus. E eu vou mencionar aqui os seus títulos. Eles são Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. Para o estudo das parábolas, recomendamos o livro Parábolas de Jesus. Todos estes 6 livros podem ser adquiridos da Casa Publicadora Brasileira. Anote aí o endereço: Caixa Postal 34, Tatuí, São Paulo, CEP 18-270-000, ou pelo telefone 0800 55 2616. Para o estudo da Bíblia por tópicos, recomendamos o livro Estudos Bíblicos, no qual são tratados 200 importantes tópicos com textos das Escrituras e ainda cerca de 4.000 perguntas sobre assuntos religiosos. O livro Estudos Bíblicos pode também ser adquirido da Casa Publicadora Brasileira. Prezado ouvinte, a Bíblia é o maior tesouro. Explorando-a, encontraremos ricas e preciosas joias. Dela aprenderemos muitos assuntos. Veremos que, apesar de ter sido escrita há muito tempo, ela é um livro muito atual. Em suas palavras, encontramos orientações e alívio. Apresentam também teologia, doutrina, verdade, apelo e têm uma vitalidade que será sempre nova e recriadora até os fins dos tempos. Mas o mais importante é que a Bíblia nos mostra um Deus de amor que enviou o seu único Filho para resgatar a humanidade de um mundo literalmente perdido. Eu gostaria de apelar ao seu coração agora. Por que é que você não deixa Deus falar ao seu coração através da Bíblia? Pegue a sua Bíblia hoje, gaste um tempo com Deus, leia um trecho, medite naquele trecho, permita Deus influenciar a sua vida e o seu coração, porque a Bíblia é a voz de Deus.
Obrigado, grupo Tom de Vida. É maravilhoso saber que é bem-aventurado aquele que partilha das verdades preciosas da palavra de Deus. Louvado seja Deus porque podemos estudar livremente a Bíblia Sagrada e porque sabemos que devemos estudar com oração e, pela graça de Deus, ter a alegria de seguir os seus ensinamentos harmoniosamente, sem dar nossa própria interpretação, mas deixando Deus nos falar pelo seu livro. Tem você gasto tempo com a palavra de Deus? Tem você dedicado uma parte do seu dia para comungar com o Senhor através de sua palavra? Ore comigo agora. Querido Pai, obrigado por tua palavra. Guia-nos em tua vontade até o lar celestial. Não nos deixes caminhar no erro, mas guia-nos na verdade. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 024-525-6000. 024-525-6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001-970, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, CEP 20001-970, Rio de Janeiro. Não esqueça, o curso bíblico é inteiramente grátis. Telefone ou escreva agora mesmo para 024-525-6000, 024-525-6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001-970, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, CEP 20001-970, Rio de Janeiro. Será um prazer atender o seu pedido. E disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.